mas eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. Nós estamos aqui, graças a Deus, voltando às dependências da nossa casa, aqui em razão do fim, pelo menos um fim da pandemia, né? Estamos, pelo menos, acreditando que estamos mais distantes dela. E mais um evento da nossa Comissão de Direitos Humanos, da nossa 22ª subseção. Então, quero cumprimentar o doutor Francisco Eudes por todo o trabalho, junto com o Bruno Arena, nosso vice-coordenador. Quero cumprimentar nosso vice-presidente, doutor Henri Atic, eleito presidente para o próximo triênio. E quero abraçar de forma virtual a nossa convidada, doutora Andréia Navarro, do nosso Rio de Janeiro, que nos prestigia com a sua presença aqui entre nós. Sinta-se abraçada por toda a advocacia de São José do Rio Preto. Nós estamos aqui, doutora Andréia, em mais de 6.300 advogados e advogadas. Portanto, se sinta em casa. Seja bem-vinda a São José do Rio Preto. Antes de tudo, eu quero agradecer muito o privilégio de estar com vocês. Assim, realmente eu me sinto muito em casa. A advocacia é o que me define. Eu faço parte da 5ª geração de advogados, é um mal genético na minha família. Inescapável. E eu já tenho, os meus 2 filhos continuam, já passou para a 6ª geração, não tem como, né? Faço parte de uma família de advogados e professores. Inclusive, eu divido com vocês hoje uma alegria muito especial. Eu tenho aqui o privilégio de ter 2 ex-alunos do mestrado em Direitos Humanos da Universidade de Salamanca, a professora, quase doutora, está se doutorando também, da Universidade de Salamanca, a professora doutora Gisele Bonatti, que é a coordenadora do curso de Direito da Universidade Cândido Mendes, e o doutor Bruno Arena, que é um querido, muito querido aluno, que daqui a pouco também já vai estar terminando o doutorado. E eu divido com eles que hoje eu assumi a vice-reitoria da Universidade Cândido Mendes, que é uma universidade privada mais antiga do Brasil. Nós temos 120 anos, e o nosso compromisso é sempre com o direito. Nossos alunos, acho que 80% são alunos de direito. Quer dizer, se o direito não vai bem no Brasil, a gente tem alguma coisa a ver com isso. E a nossa bandeira está muito ligada ao discurso, à narrativa e à ação dos direitos humanos. Também tenho o privilégio de ser sobrinha do Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi 2 vezes presidente da CNBB, uma figura, bispo, uma figura muito atuante nos direitos humanos, muito conhecido em Minas Gerais, arcebispo de Mariana, e eu tive o privilégio de acompanhar e vivenciar a dura batalha daqueles que não recuam nunca, que não negociam, que não abrem mão dos nossos princípios norteadores, nossas bandeiras esfarderguidas, do bom combate, que nós que carregamos essa marca, eu acho que é quase um destino nosso de carregar essa bandeira dos direitos humanos, que é tão mal compreendido ultimamente no nosso país. Eu costumo dizer, eu tenho ex-alunos aqui, que os direitos humanos não é uma questão de direita nem de esquerda, é para frente. Ele não se define como uma corrente política, nunca vai se definir. Não é? Direitos humanos de todos nós. Pretendo não ser muito teórica. A minha formação é direito, eu me formei em direito na Universidade Cândido Mendes, já fazendo uma grande propaganda. Hoje me formei também em filosofia na PUC, do Rio de Janeiro, em história na UERJ, depois fiz meu mestrado em direito, meu doutorado em psicologia social e meu pós-doc em direitos humanos na Universidade de Salamanca. Não me defino em nenhuma dessas profissões, a não ser na advocacia, porque eu acho que... não, eu tenho certeza, eu acho que aprendi isso com meu pai, também advogado e procurador da justiça, que era algo que ele defendia muito comigo. Direito é, antes de tudo, a ação desse direito e defender o discurso das pessoas que não têm voz, poder ouvi-los. Uma vez papai me disse, eu não sabia o que ele fazia, e ele me explicou um pouquinho da profissão dele, e ele falou assim, minha filha, você entendeu agora o que eu faço? Eu falei, já entendi, pai, você segura na mão deles quando eles têm medo. E exatamente isso é o nosso compromisso com a advocacia. E eu fico muito orgulhosa de saber que os senhores continuam vencedores e à frente da OAB, em São José do Rio Preto, e representando, estando dentro de um estado tão vital para a nossa nação como é São Paulo. Nós aqui do Rio de Janeiro continuamos resistindo também bravamente.
a todos esses desafios que a gente vive nesse Brasil no século XXI, nessa sociedade globalizada, dentro de uma pandemia cada vez mais assustadora, agora com essa nova cepa do Omicron. Inclusive, eu e a professora Gisele já estamos assim, vai começar a nossa segunda turma de Direitos Humanos agora em Salamanca, que é um projeto de parceria internacional da Universidade Cândido Mendes com a Universidade de Salamanca, e a gente está preocupado se a gente vai poder embarcar ou não. Mas vamos começar, eu tenho certeza que já conversaram com outros especialistas da área. A minha pesquisa ela é voltada a conhecimento não só teórico, mas o que a gente está fazendo hoje de ponta em direitos humanos. A gente está discutindo muito sobre direitos humanos e inteligência artificial, que eu acho que agora é a nossa maior fronteira. Todos nós vivemos atracados a isso. E isso aqui é uma desgraça necessária no mundo de hoje. Uma vez eu estava dando aula, não sei, acho que muitos de vocês podem ter essa missão também, na advocacia, e se alguns de nós tivermos também algum cargo público, é facultado a nós e podemos estar na sala de aula, que para mim é o meu Shangri-La, é o que eu mais gosto de fazer na vida, lecionar. E eu estava sentindo assim alguma coisa, assim, eu acho que eu estava com algo vibrando, eu procurando meu celular, não era, eu estava com fome, mas eu achava que era o celular vibrando, porque isso virou um órgão vital na nossa vida, isso é uma desgraça, e isso atrapalha toda a nossa existência. Ao mesmo tempo que virou assim, o máximo da comunicação, eu vou agora citar a gente Jürgen Habermas, que é um dos nossos, e continua, para mim, extremamente atual, acho que é um grande teórico do direito, não só para a comunicação e para a sociologia em geral, e no direito dos humanos ele é fundamental. É um filósofo que continua discutindo o que seria hoje a quarta geração de direitos humanos. Não vos pretendo dar uma aula, mas a gente vai repassar assim, um pouquinho de 3 conceitos básicos que ainda vocês na comissão devem lidar com isso. As pessoas confundem ainda o direito do homem com direitos fundamentais e com direitos humanos. E com a questão da universalidade, que, infelizmente, ela é uma teoria, ela não existe. É quase um conto de fadas, né? Direito dos homens, e também hoje o direito das mulheres, para a gente estar na narrativa do discurso, é o direito que todo mundo tem simplesmente porque existe, está no mundo. Ele não é positivado. O direito fundamental é o artigo 5º da Constituição. É um direito interno. O direito humano é o direito internacional. É o direito que está no artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica. É o internacional. A internacionalização dos direitos humanos é a coisa mais incrível que a humanidade conseguiu. E ela vem num crescente histórico. Ela não começou em 1948, ela não é um advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem lá atrás do Bill of Rights, da Declaração de Direitos do Bom Povo do Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, ela vem do Tratado de Versalhes anterior, ela tem várias construções e documentos que foram construindo esse pensamento, mas com certeza ela solidificou no horror que foi a Segunda Guerra Mundial. As pessoas saíram de lá tão apavoradas com a tragédia nazi-fascista e falaram, não, a gente vai ter que se unir, os povos vão se unir e vão criar um documento que vai ter que falar o óbvio, o nosso direito à vida, a uma vida de qualidade, o direito à saúde, a uma segurança social, a uma segurança física, o direito à comunicação, à expressão, à liberdade, à opinião, e que esse direito vai ser pactuado e respeitado por todos os povos. Mas como a gente vai recepcionar esse direito dentro das suas constituições e como ele será vigiado, punido, né? Como é que a gente vai lidar com isso? E, infelizmente, o Brasil é o maior signatário de todos os tratados, todos nós sabemos disso, nós ficamos muito bem na foto, nós assinamos todos, e quase não cumprimos nenhum. A gente volta e meia é chamado em todas as cortes, passamos uma vergonha imensa internacionalmente, que é uma coisa que, assim, como teórica e estudo sobre isso, eu fico assim assustada de ver a sensação que a gente tem de quando eles começam, os outros povos vêm olhar para as nossas cadeias, para os nossos presídios, para as situações. Eu sou do Rio de Janeiro, então vocês imaginam quando eles falam a tragédia da Candelária, a sensação que eles têm do Rio de Janeiro é um faroeste, né? Não é tão assim, mas é também isso assim.
não é tão diferente também da situação que pode ter o PCC em São Paulo, ou que pode ter situações também no Nordeste ou em outros estados do Brasil. Mas o que a gente passa para o mundo, em termos de direitos humanos, é que nós vivemos num estado de não Estado, de insegurança completa e total, em que a gente não tem ainda os direitos de primeira geração, que a gente não mantém ainda o direito à vida, o que nos leva a sofrer grandes sanções. Hoje nós somos manchete internacional como assim de respeito do direito de terceira geração, que é o desrespeito total ao direito ambiental, por falta de políticas. Mas aí a gente vai discutir, será que de fato não há política, não há respeito, ou há uma mídia, uma discussão, uma discussão política por trás, há poderes conflitantes, nós estamos num pré-ano eleitoral e direitos humanos é a bandeira de qualquer político sempre, contra ou a favor. A gente vai ouvir, todos nós aqui já ouvimos aquela discussão. Eu sou apaixonada por direito penal, provavelmente porque eu não milito na área. Estudar direito penal é muito bom. Atuar deve ser muito complicado, mas deve ser difícil de dormir quem atua nessa área, não deve ser complicado com isso. Mas a gente sempre ouviu que bandido bom é bandido morto. Quem ouve uma coisa dessa fica horrorizado, né? Nós estudamos direitos humanos, como é assim, mas vai explicar para uma população como é que você precisa proteger a vida de qualquer ser humano. Precisa, sim. Mas a gente teve agora no Rio de Janeiro, recentemente, mais uma chacina quase todo dia. E a reação dos meus alunos, ainda mais alunos de mestrado aqui do Rio de Janeiro, é de um total silêncio e conivência. Eu falei, mas todos eles tinham uma passagem pela polícia. Eu falei, mas define o que é uma passagem pela polícia. Pode ser um porte de droga, pode ser... Não, mas um já tinha uma tentativa de assalto, outro de latrocínio. Isso é o suficiente para uma pena de morte que não existe no Brasil? Não, mas isso foi uma vendetta, porque mataram um policial. Eu não sei se vocês tiveram acesso aí em São Paulo. Acho que o que acontece no Rio, o mundo inteiro tem acesso. Acaba globalizando essa informação, né? Mas para nós foi muito chocante que a reação da população carioca é de total apoio à chacina. É uma coisa assim de... Fizeram por merecer. E o meu choque, assim, vai chegar em você, porque uma polícia violenta e uma polícia que se auto-justifica em matar um policial, que é uma tragédia também, nada pode justificar isso. A gente ainda está discutindo questões de primeira geração do direito. Essa definição em gerações, dimensões ou famílias do direito, ela ainda de 1979, ainda do Karel Vazak. Karel Vazak é um teórico que ele era tcheco, já faleceu, e ele viveu a invasão soviética na antiga Tchecoslováquia. Então, ele conseguiu entender os direitos humanos na própria pele. E ele criou essa teoria toda de observar, em cima dos nossos 3 grandes princípios, né, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ele construiu as 3 gerações, que para mim, só tem essas 3, que são complementares. Hoje a gente ainda vai discutir. As pessoas ainda falam, não, mas tem uma quarta, tem uma quinta, tem gente que acredita que tem uma nona. Eu falei, não, continua sendo liberdade, igualdade e fraternidade. A gente vai querer ter igualdade de acesso à internet, igualdade de acesso à água potável, igualdade de acesso à educação. Continua sendo isso. Solidariedade entre os povos, para que a gente vai precisar de uma solidariedade para que não tenha o fim do trabalho. A gente está vivendo isso hoje. Quantos de nós têm acesso real a hardware, ao computador de qualidade? Quantos dos nossos alunos hoje são afastados da sala de aula por dificuldades econômicas, inclusive de manter? É uma estrutura cara, complicada, e não tem internet. É um pacto da mediocridade, inclusive. Não sei quantos de vocês são professores como eu, como a Gisele, como o Bruno. É desesperador. Além do que, as aulas viraram sessões espíritas, né? Eu não consigo saber quem está lá do outro lado. É uma angústia imensa. É totalmente desumano hoje ser professor e ser aluno. E o direito da educação, que é um direito social de segunda geração, acabou. As pessoas estão sem educação em função de ter uma pandemia no mundo. Sim, tem uma pandemia no mundo e da pior qualidade. É uma falta total de informação. A informação ela está completamente direcionada vamos de novo para Bauman, que continua up to date, é um medo líquido. As pessoas continuam com extremo medo de saber para quê e saber o quê. Qual é a informação que interessa? Nós ainda estamos na mão de um discurso muito perigoso. Um discurso de ódio pelo conhecimento,
não só científico, mas pelo nosso conhecimento jurídico também, que é um grande poder. Acho que a mais bonita definição de direitos humanos para mim é o próprio Dr. Celso Larfer dizia assim: direitos humanos é o direito de ter direitos. Ponto. Você tem direito a ter direitos. É um pouco mais até do que direito à vida, é o direito à existência com dignidade. O que é o nosso maior princípio, defender a dignidade da pessoa humana. E o que é a dignidade? Qual é o valor de uma vida? É a quantidade dessa dignidade preservada. Como se preserva essa dignidade? Igualando lá na base. Aí você vai ter políticas públicas, discussões de governo, teóricos conversando sobre isso, partidos políticos, desenvolvimento tecnológico. Aí acontece uma coisa, que é o que a gente está pesquisando hoje nas universidades, que chama essa tecnologia, que hoje a gente faz tudo por ela. O WhatsApp, que é um inferno, quem inventou isso devia sofrer severas punições, porque isso invade a sua vida de tal maneira e você está completamente... Hoje você sabe onde está uma pessoa pelo celular. É uma coisa assim, você tem um chip, é um controle total. Né? E alguns países não têm nem internet, não tem acesso a nenhuma informação. Hoje continua a Rússia sem informação, grande parte da China também não tem informação, a Indonésia também não tem informação, não tem internet, mas não tem uma pessoa no mundo hoje que não tem um celular. Os russos têm celulares, os chineses idem. Nós aqui no Brasil, com todas as nossas misérias, que não tem acesso a saneamento básico, que não tem acesso a água potável, mas todo mundo tem celular. Quer uma tecnologia de ponta, porém, que nos controla com informações assustadoras. E excesso de informação não quer dizer que tenha conteúdo que possa revolucionar uma vida, que possa mudar, que te dê a satisfação da realização de um direito nobre. Para mim, acho que para todos nós, doutores, qual é o grande direito? É o direito a ir e vir, a respirar, a ter acesso à educação, a ter acesso a respeito à sua alteridade. Vou falar de um outro teórico aqui para fazer são as minhas grandes paixões de conhecimento, Habermas e Levinas. Levinas, quando fala sobre a radicalidade da alteridade, a alteridade é o que marca, inclusive, a terceira geração. Que o grande ápice, o grande documento, seria a nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. São 30 artigos, só tem uma palavrinha importante, que é a fraternidade. Mas ele não legisla, não fala em nenhum momento sobre os grandes direitos que ele defende, que é o direito à paz. Mas essa paz não é a paz universal, não é a paz internacional, era a paz simplesmente dos povos poderem se autodeterminar o seu próprio governo, o não intervencionismo, que continua existindo no mundo e sempre existirá se a gente continuar dependendo de petróleo e outras fontes de energia, e o interesse econômico, que também não consigo imaginar outro modelo, ainda é o nosso modelo de desenvolvimento e de relacionamento internacional. Para isso que direitos humanos é muito importante, porque ele vai calibrar esses relacionamentos. A gente precisava ter quase um selo de um país que tivesse um desenvolvimento humano relacionado ao índice de desenvolvimento de direitos humanos daquela nação. Como é que ele protege o seu cidadão? Como é que ele protege as suas comunicações? Como é que ele dá acesso à educação àquele povo? E assim a gente poderia dizer que aquele povo é realmente desenvolvido e que ele poderia fazer bom uso das tecnologias. Recentemente, em 3 meses, a ONU aprovou um documento pedindo ao mundo que diminuísse o desenvolvimento tecnológico das comunicações. Isso é uma coisa curiosa. Para que tanto acesso à informação, que isso significaria menos trabalho no mundo? Tantos robôs, parece aqueles filmes de ficção que a gente viu a vida toda, Eu, Robô, aquelas coisas assim de... Inclusive, o nosso trabalho, até os advogados estão ameaçados de estarem afastados dos seus postos de emprego. Daqui a pouco vai ter um robô que fará todas as petições, que vai buscar um banco de petição. Daqui a pouco tem um juiz que simplesmente vai repetir os julgados anteriores, sem pensar, sem hermenêutica nenhuma, sem menor interpretação. E a gente vai viver na máquina. Hoje, os médicos já operam com vários robôs, com várias máquinas. Diminui o erro? Sim e não. Que segurança nós temos em termos de direitos humanos com esse admirável mundo novo que já está durando bastante tempo?
Os povos se falam? Falam, mas eles realmente querem resolver os seus problemas? Isso é uma discussão do Habermas, né? O princípio da racionalidade. O Levinas fala também sobre isso, o princípio da alteridade, a ética como uma ontologia primeiro. O que realmente funda o ethos? Não é aquela coisa, eu sou bonzinho. Ninguém é bonzinho por natureza. Bonzinho tem que ser um bom negócio. Vale a pena ser bom? Vale a pena, você vai pagar menos impostos se você for uma pessoa boa. Isso deve ser uma coisinha legal. Né? Deve ser assim, pô, você vai pagar menos, é direito tributário isso. Né? A gente parece que a gente tem essa política não só, acho que isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão latina, de que achamos que o Estado está contra nós, e volta e meia está. É um excesso de punitividade, de punitivismo em cima do erro, e que faz com que a gente preste atenção mais no errado do que no certo. Né? E aí um pouquinho de tomismo, Santo Antônio até dizia isso, eu sou sobrinha de bispo, então tem sempre que citar um santo. Dom Luciano está me vendo lá em cima. Santo Antônio dizia isso: o mal prospera porque o bem nada faz. E como o bem sempre deve estar no lado do direito, o bem está no que nós podemos fazer, nós que temos esse privilégio de estar na advocacia, de estar na academia, de incentivar, de motivar os nossos alunos, futuros advogados. Eu não gosto dessa coisa de operador de direito que me lembra máquina. Já vou dizer que eu não faço parte do operador de direito. Não, acho que a advocacia é talvez o mais nobre dos ofícios. É aquilo que vai fazer diferença na vida de outra pessoa, o que vai marcar o Walter. É o que vai levar o outro a se expressar numa sociedade com uma diferença vital. Vai construir uma vida humana. E a gente pode fazer isso dizendo a ele: o discurso de direitos humanos não é um discurso piegas, não é um conto de fadas, é o único direito que resistirá a todos os outros, porque sem ele não existem os outros. A gente vai falar do direito civil, o direito comercial, o direito penal, são fundamentais, mas o fundamental é o nosso. Essa discussão, a Comissão de Direitos Humanos é a linguagem internacional. É o índice que todos os países percebem uns nos outros. A gente está fazendo parte do BRICS. E o BRICS, o que ele discute? São direitos humanos. Quando você vai negociar com a China, a gente sempre fala: bom, a China está vindo para cá. E, tudo bem, o produto chinês é muito barato. Nós todos vamos falar ao mesmo tempo. Óbvio, não tem direitos humanos. Não tem carteira de trabalho assinada. Não tem. Como é que eu vou competir? A mão de obra chinesa é mão de obra infantil? E aí que a gente vai dizer: como é que o mercado brasileiro aceitou isso? Porque nós aceitamos, a gente assinou um pacto contra a mão de obra escrava ou infantil, mas a gente aceita um produto que vem de fora sem menor fiscalização se aquela mão de obra é infantil. Não vou nem discutir se é escravo. Escrava já basta a mão de obra da Bolívia, que a gente sabe que é escrava, está no próprio Estado nosso, mas a gente aceita. Direitos humanos também tem essa coisa que eu acho incrível, que é quebrar com o pacto de hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas e não podemos deixar que nossos alunos o sejam, jamais. Não? Eu falo muito, gostaria muito que vocês participassem. Se eu pudesse dizer alguma coisa além, porque eu também não estou pretendendo ensinar, estou pretendendo trocar. Eu gosto muito de falar com as comissões de direitos humanos e trocar informações. Não estou te ouvindo. Doutor Azor, professor André, é presidente do Instituto de Segurança Pública, inclusive faz parte lá do mestrado de Direitos Humanos. Acho que ele poderia interferir aí para saber como é que a segurança pública e os direitos humanos têm a sua interlocução. Bruno, obrigado, doutor André. Antes de mais nada, um prazer ouvi-la, um prazer conhecê-la, que já conheço seus textos, mas não a conhecia, ao menos virtualmente. Eu achei muito bacana primeiro, a abordagem que a senhora fez, abrindo um leque e, ao mesmo tempo, fechando naquilo que eu costumo sempre dizer para os meus alunos, de que cada um de nós, professores e os teóricos, querem se notabilizar nos bancos e nas cátedras, criando coisas além daquilo que os criadores criaram, né? Então, quando se fala numa primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos, alguém criou isso, elaborou isso. Dizem, o Cansado Trindade diz até que foi um acaso, né? Numa entrevista que teve com ele, disse que foi um acaso, que ia fazer uma palestra
E, de repente, surgiu essa alegoria da bandeira e Revolução Francesa. Mas o que eu gostei nessa fala da senhora não é o minimalismo, por isso que eu disse, ao mesmo tempo que a senhora amplia, a senhora veio e colocou, acho que o pingo no i, e não no o ou no u. Não fez uma trema, a senhora fez o pingo no i. Isso é muito importante, porque eu percebo que no direito, muitas vezes, nós teóricos, especialmente no campo acadêmico, e eu diria também, gostei muito dessa fala final sua, eu sou robô, né? E, quem sabe, já existam alguns advogados que simplesmente reproduzam petições iniciais e outras intermediárias ao estilo Ctrl-C, Ctrl-V. Eu até suponho que haja algum juiz que faça isso também. Eu não sei se eu estou usando muito quando eu suponho isso, né? Ctrl-C ou Ctrl-V. Mas o fato é, quando a gente, me parece, dá muita asa àquilo que talvez seja da essência do certo e errado, do bom e do mal, a gente começa a fantasiar. Eu, apesar de ser um acadêmico, acho que desde sempre, até hoje, eu sempre me perco numas dúvidas e até numa indignação com os meus colegas, porque entre o mundo ideal e o mundo real, entre o mundo ideal metafísico e o mundo real físico, entre esses dois mundos, me parece que, e outra coisa que me fez prender bastante a atenção e ouvidos à sua fala, foi a citação de Habermas. Então, quando eu vejo esse conflito entre os pensamentos de um mundo ideal e de um mundo real, entre o natural e aquilo que é metafísico, eu fico pensando no tal mundo da vida. E talvez, se nós, e eu digo bastante, agradeço ao Bruno pela citação do nosso instituto, esse instituto, eu não vim aqui para fazer propaganda dele, mas a proposta é exatamente essa, de fazer uma conexão entre dois mundos que são mundos aparentemente opostos e fazer com que haja algo dialógico entre essas duas coisas. Porque a primeira impressão que se tem sempre é que pensar segurança pública significa pensar conflito, pensar guerra, pensar em abater o inimigo, pensar em, tomando as suas palavras, que são também palavras do senso comum. Por isso, eu adorei a sua fala até aqui. Bandido bom é bandido morto? Será que é? Eu sei que não são suas, não é a sua ideia, eu sei, obviamente, por óbvio, né? Senão acho que todo mundo teria desligado a câmera na hora e saído da reunião. Mas eu gostaria, se a senhora me permitir, a senhora provocou isso. A senhora pediu que a gente interagisse e eu me senti muito confortável em interagir a partir dessa provocação que eu lhe faço. Não falta em nós, teóricos, uma aproximação do mundo real, e eu digo especialmente os do direito, que se perdem em livros, como está aqui o nosso querido recém-eleito presidente, o doutor Henrique, com muitos livros atrás de si, e outros colegas também, com as estantes cheias de livros. O jurista não tem o hábito, como tem o cientista social, de ir às favelas, de ir às ruas, de ir ao mercado. Ele não pisa o chão da fábrica. Ele busca o justo nessas instantes. Ele busca o justo na fala de outros que, antes dele, também se debruçaram sobre livros. E eu não estou fazendo aqui que a minha vida praticamente é como professor. Então, quem sou eu? Eu estaria matando a minha própria galinha dos ovos de ouro se estivesse defendendo a estupidez, muito ao contrário. Mas falta a nós essa expertise do direito de conhecer a realidade, de entender como a norma jurídica, que é, na minha visão, esse espaço minimamente real, né, ou adequado entre o mundo real e o mundo ideal. É o mundo consensual. Mas para construir esse mundo consensual é preciso pisar o chão da fábrica. E eu não estou falando de populismo, não, muito ao contrário, porque ao pisar o chão da fábrica é preciso educar o cara que está no chão da fábrica, para que ele possa ter uma percepção de mundo não orientada por nós, os pseudodoutos, que jamais pisamos o chão da fábrica, senão para catequizar essas bestas feras. Não por isso, mas porque a gente vai interagir, aprender com eles. Quando se fala num pensamento até de Freire, né, é exatamente isso. Só que, estranhamente, isso encanta nos discursos
mas não se verifica nas pesquisas, notadamente do direito. E aí a coisa parece que fica num eterno patinar. Obrigado por me permitir trocar essa ideia com a senhora, provocá-la a uma reflexão sobre isso. Obrigado aos colegas que estão aqui. E um beijo no coração desse meu amado amigo, Dr. Marcelo Henrique, nosso ainda presidente da 22ª subseção, e aos colegas que estão aqui, alguns meus alunos e os meus colegas advogados. Eu que agradeço. Acho que não existe teoria sem prática. Acho que, inclusive, as nossas teorias elas advêm do experimento. Concordo. Ainda mais falar de segurança. Segurança é, antes de tudo, um sentimento, né? Uma percepção. Você percebe a segurança e você a vivencia como tal. Eu, como carioca, eu não sei como dizer isso, mas eu me sinto muito segura, que é uma coisa assim assustadora. As pessoas, nossa, você mora no Rio, como é que você... É uma questão, mesmo porque a gente vive entre o asfalto e a favela e convive naturalmente, você não tem essa percepção. E as pessoas do mundo inteiro acham que a gente está vivendo num verdadeiro faroeste. Embora eu também não possa ser louca ou completamente insana, alienada, de não perceber que também vivo num faroeste. E que é uma questão de políticas públicas e há uma alienação também da sociedade que aqui vive. Tem pessoas que não, isso não é meu problema, isso é um problema de Estado, não é uma questão. Mas há verdadeiras clínicas hoje, inclusive jurídicas. Nós temos dentro da universidade um departamento todo de mediação, inclusive do próprio SEDECA, que é um centro de defesa do menor e do adolescente infrator. Nós fazemos esse serviço com os nossos alunos para mediar pequenos conflitos, porque acho que desde pequenininho você começa a ajudar as famílias que estão vivendo essa situação. A criminalidade não é, para mim, uma escolha. Acho que ninguém escolhe a criminalidade, ela é uma situação que você vive, você está numa situação de vulnerabilidade social. Acho que ninguém escolhe, não, eu vou escolher ser bandido, que é uma opção maravilhosa, é um negócio. Né? O tráfico é a melhor coisa do mundo. Eu sempre achei que ele ia fazer, inclusive, um serviço de pesquisa como gestor, porque quem gere o tráfico é uma pessoa sensacional, com um negócio de altíssimos lucros e rendimentos, e ninguém consegue terminar com ele. Eu acho assim, né? A Fernanda Henrique já tentou. Quando tentou, não, vamos tentar descriminalizar esse negócio, para ver se diminui um pouco, pelo menos mata o caminho do meio, né? Mas é uma gestão impressionante. Mas eu acho que a gente tem alguns movimentos aqui de observação real, de cidadania, e que tem que sair um pouquinho da mão dos sociólogos e vir para a mão de nós, advogados, dos juristas, dos professores de direito, para não ser só, na nossa conversa mesmo, de você fazer a restrição, a punição, aí vai um pouquinho da psicanálise de outro filósofo que eu gosto muito, que, aliás, na verdade, é um sociólogo e psicanalista, não sei se já leram alguma coisa, porque ele é um provocador também, chamado Slavoj Žižek. Slavoj Žižek é uma coisa assim que serve para tudo. Ele já não sei quantas vidas ele tem, ele deve ter muitos alunos, ele escreveu já uns 30 livros sobre qualquer assunto que você queira saber. Né? Mas na nossa área de direito ele é encantador. Vale a pena ler um pouco do que ele escreve, mesmo porque ele também é da antiga Tchecoslováquia, sobreviveu a todas aquelas revoluções ali, e quem saiu do sistema depois do muro, eles estão tendo que se reinventar, estão tendo que pensar. Então, todo mundo que vem depois do muro de Berlim está tendo que lidar com esta tal liberdade, com esta tal democracia, que para nós hoje, os teóricos imaginam que a democracia seja até um direito de quarta geração de direitos humanos, né? Mas será que a democracia, Churchill, é o melhor sistema, tirando todos os outros? A democracia tem um custo muito alto, nem todo mundo sabe ser democrático ou entende que a democracia ou é para todo mundo ou é para ninguém. É uma escolha complicada de se fazer, tem um custo humano muito grande. Mas essa coisa de experimentar o real, realmente eu concordo totalmente com a sua fala e com a visão que a gente tem que mudar em nós também, de sair um pouquinho do sapato alto, de sair da história de achar que isso é para o outro, não é para mim, e experimentar a realidade factual. Dentro da UERJ, onde eu fiz o meu doutoramento, a gente está do lado da mangueira, da favela, então você não tem como não ter a experiência, mas também fica uma experiência artificial, porque você olha aquilo como um objeto de estudo, e não é o seu dia a dia. É um centro cultural cartola, não é exatamente aquilo. A minha experiência fica real quando o meu aluno que está de lá, que vem de lá, eu posso ser um agente transformador da vida dele, e, na verdade, ele é o agente transformador da minha.
né? A gente tem alguns alunos na universidade, a professora Gisele acompanhou, uma dessas alunas, inclusive, o filho dela foi vítima de uma chacina, que, aliás, é muito comum. Nós, do direito, a gente tem, a maioria dos nossos alunos, eles vêm ou de uma tragédia e de uma necessidade pessoal de justiça. Quase todos nós fomos feitos do direito, trazido por uma questão genética, como é a minha causa, a gente tem alguém na família que nos trouxe para isso, uma necessidade imensa de justiça para si próprio, ou uma marca de tragédia, de alguma coisa. Ela perdeu o filho, uma situação terrível de chacina, de conflito, e ela buscou a universidade, conseguiu uma bolsa, e ela se formou para... Nesses 5 anos de direito, ela conseguiu uma cura para si própria. E foi um agente transformador, foi a primeira pessoa dentro da situação da comunidade que ela vivia, e ela pôde perceber que o problema é muito maior do que ela estava, e onde o filho sofreu essa morte na chacina, e ela entendeu, não, meu filho não foi morto porque era um bandido, meu filho estava numa situação de criminalidade. O discurso dela mudou completamente, que é uma coisa assim que você entende, e não justificava o ato, mas todo o discurso de direitos humanos também era importante, e a vida que ela transformou em volta dela. Esse centro de defesa do menor e do adolescente é uma experiência real que a gente está vivendo, e o centro de mediação de conflitos também. Toda uma questão de justiça restaurativa já, de você diminuir o mínimo possível de conflitos. E um apoio imenso também às polícias, que precisam tirar o estigma que também se tem do policial, né? Eu cresci, minha mãe sempre me ensinou assim, minha filha, se tiver alguma coisa acontecendo, você procura um policial, sempre. E hoje eu vejo a juventude temendo o policial, achando que o policial ele vai ser um corrupto, que o policial é a pessoa que você não deve procurar. Essa mentalidade tem que mudar. Isso é um negócio assustador. Se você não puder confiar na polícia, você vai confiar em quem? Eu continuo achando que a polícia é onde eu preciso encontrar apoio. Tem que ser o Estado. Tem que ser a minha liberdade positivada, né? Por favor, doutores, alguma intervenção? Parece que eu tô... O Azor é policial aposentado. Sabe muito bem na prática, fez doutorado em sociologia, né? Ah, maravilha. Né? Não, eu gosto muito, tenho muitos alunos e tenho muitos amigos na polícia. Né? E eu vejo todos os temores e os sofrimentos que eles passam. Que não é uma profissão fácil para ninguém. É complicado. E o julgamento também é imenso. Então há uma empatia aqui, porque eu adoro o Rio de Janeiro. Me sinto super seguro e amo o Rio. Não. Pois é, a gente não quer falar sobre o último sábado. Eu, como carioca, estou completamente de luto. Essa Libertadores está tirando a minha alegria. Eu espero que alguém, que vocês, que se tiver algum palmeirense, saudações. Fico muito feliz pelo lado do Palmeiras. E acabou toda a minha... Foi o máximo de direitos humanos que eu consegui ir até agora. E, doutora Andréa, agora a senhora tocou num ponto, viu? Porque o presidente Marcelo Henrique é palmeirense fanático, viu? Não, já saudei. Falei, ok, meus direitos humanos foi aí, respeito. Alguém ficou feliz com isso, tudo bem. Pelo menos a gente não perdeu para a Argentina ou para nada terrível, assim. Ficou em casa, tá bacana. Ficou em casa. Não, nada como você perder para uma força boa, para alguém que tinha poder, né? Eu reconheço o adversário, estava bom. Doutora Andréa Navarro, nossa vice. Opa, melhor, desculpa, né? Eu sou vice-reitora na universidade, tá bom. Ah, tá. É porque a gente não está acostumado com isso. Mas foi muito bonito, foi um jogo fantástico e poderia tanto... Foi bonito, foi bem jogado, foi bonito. Poderia ter sido vitorioso tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, né? E também ali, né, nós tínhamos também, né, doutora Andréa, ali duas lideranças, né? Dois treinadores, dois pensadores, e que, assim, pelo menos da parte do Palmeiras, o técnico até antes do jogo era criticado, de repente tornou-se herói, né? E eu quero aproveitar esse gancho. Quero aproveitar esse gancho, doutor André. Eu até anotei aqui, o doutor Azor também fez essa referência, nosso professor, nossa liderança da nossa São José do Rio Preto e toda a região, que a gente presta mais atenção no errado que no certo, né? E uma palavra que eu também observo, a doutora também tocou, a hipocrisia, né?
E eu estou aqui, como disse meus amigos, terminando um mandato de 3 anos de presidente de uma subseção com mais de 6.000 advogados. Eu nunca tinha participado da diretoria da nossa instituição. E a doutora também fez referência de que é de uma geração de advogados, quinta geração, né? E eu sou a primeira, minha família não tem advogado. Meu pai continua trabalhando no sítio, né, na região rural, e aqui são pequenas as propriedades, não são grandes, não. Então, assim, nosso mundo é bem diferente. Mas, e por isso que eu estou sentado nesta cadeira, pelo menos durante esses 3 anos, foi para realizar um sonho. O sonho de abertura, o sonho de dar essa contribuição prática. Porque eu vivi na prática a realidade, né, da necessidade do respeito. Eu acho que esse é o principal, ao direito dos outros, né? E esse direito, quando representado por uma instituição, ele tem que ser para todos, e não para um grupo, não para aqueles que, de uma certa forma, têm uma diferença dos outros, seja pela conta bancária, seja pelo sobrenome, seja pela tradição no exercício da profissão e assim por diante. Mas uma coisa que eu acrescento nessa minha experiência fantástica, honrosa, foi que, além do certo e o errado, nós temos uma dificuldade muito grande, e isso é muito presente, entre o interesse individual e o interesse coletivo. Eu vejo uma dificuldade enorme da gente tornar real entre o que a pessoa fala e aquilo que ela faz. Entre defender o coletivo, aquilo que é bom, e na hora de executar o que ela faz. Então, assim, o que eu queria ouvir, qual que é a sua percepção desse cenário? Nós vamos continuar ainda sofrendo essa distância entre o que se fala, e isso, quando eu digo, não é lá estou dizendo nos agentes de poder, né? Seja dentro da nossa própria instituição, né? Seja no poder público, enfim. Qual que é a sua visão? Essa hipocrisia ela vai existir, não tem como a gente reduzir, né? Eu tentei, por exemplo, só para a doutora ter noção, a ideia foi abrir as portas da instituição. Nós só estamos realizando esse evento porque nós construímos mais de 80 comissões, e quem está coordenando aqui, e com o Bruno Arena e outros colegas, pessoas, advogados, e falo isso porque eu sou amigo, que moram na periferia, na parte mais baixa aqui da nossa cidade, e está à frente desta comissão e outras tantas, porque isso nós não tínhamos oportunidade, né? Então, assim, nós procuramos integrar todos aqui, mas eu não consigo ver em outras subseções, eu não consigo enxergar isso em outros órgãos aqui bem próximo. Como tentar diminuir essa distância? Olha, esse é um grande desafio, mas essa cobrança de coerência entre a fala e a ação, eu vivo isso na minha vida, acho que o senhor definiu muito bem. Acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível até por criar todas essas comissões, essas reuniões em que você diminui a diferença entre o discurso e a ação, que é não só o estudo, mas como a própria pesquisa do Habermas, que foi a vida do professor Levinas, o que é ainda o agir, o agir do Edgar Morin, todo o pensamento complexo, ele funciona exatamente nisso. Aliás, o pensamento complexo é uma coisa muito simples, é exatamente o estudo da coerência humana. Como ser coerente? Como é que o seu pensamento está coerente com a sua ação e como é que você efetiva e valida a sua ação? Validar essa ação está na troca real e na efetivação. Por exemplo, dentro da universidade, a gente apoiou o SEDECA, o PROCON, que está lá dentro, Direito do Consumidor, que é um direito também de geração. A gente vai tratar o consumo como se fosse algo muito moderno para nós, mas é um direito social, né? Então seria um direito de segunda geração, mas você está validando o direito do consumidor e agindo, porque eu estou atendendo uma população que está dentro da universidade,
brigar pelo seu direito do consumidor, que seja uma coisa muito simples a algo muito mais complexo. Mas aí tem uma busca de uma coerência. Eu estou envolvendo o aluno, que vai aprender e vai transformar a vida dele através de uma profissão que será a advocacia, uma pessoa que não tem acesso, porque não vai ter... O PROCON está dentro da universidade, ele não precisa nem ir muito longe, ao mesmo tempo como funciona o EMAG e o FUCAM. Né? O FUCAM, que a gente tem esse privilégio também. Agora, estou me exibindo muito, fazendo muita propaganda, tá, da universidade, mas eu tenho certeza que vocês têm excelentes faculdades e universidades também, em São José do Rio Preto e no estado de São Paulo, não, nem se diga. Eu tenho esse privilégio. Você falou aí sobre a tradição, né? É uma coisa assim, eu me sinto muito honrada por ter isso no meu sangue, ter essa história do direito e da família. Mas eu acho assim incrível quem funda essa história. O senhor vem da primeira geração que fundou essa bandeira e funda isso com todo o exemplo do seu pai na terra, na propriedade dele, porque isso a gente traz dos exemplos, que é o ethos fundante está aí. Não precisa ter um pai advogado, uma tradição e vir com uma banca. Precisa ter um bom exemplo, ter alguém que briga por justiça e que ensinou o filho em casa o que é certo e é errado. Acho que é essa a grande diferença. Isso que faz um advogado, isso que nos move. E essa briga incessante por justiça, que é algo que infelizmente não existe, mas o ideal é que nos move. Né? Acho que a gente vai ter esse bom combate que nos alimenta o tempo inteiro. E a defesa da coerência está nesse agir com responsabilidade no que nos é dado. Eu, no momento, tenho o privilégio e a responsabilidade de estar diante de uma universidade e poder ter o mínimo comprometimento com o mínimo que eu posso fazer é dar acesso às pessoas que não teriam, inclusive até a própria Defensoria Pública, eles são excluídos de algum sistema, então eles estão bem-vindos à universidade para ter uma advocacia gratuita, seja no PROCON, no caso do consumidor, no direito civil, no direito penal, tentar diminuir o mínimo de atrito com menores infratores e buscar essa coerência dentro dos alunos e dos professores, numa comunidade que muitas vezes sangra, porque nós temos 13 campos dentro 13 campos dentro do Grande Rio de Janeiro. Eu estou à frente do campo de Ipanema. Ipanema, muitos já devem conhecer, ou pelo menos já viram as novelas que por aí mostram Ipanema e o Leblon. Né? Você tem aquela grande população muito rica, com IPTU altíssimo do Brasil e várias favelas. Então, eu tenho na minha sala de aula pessoas com muito poder aquisitivo e tenho muitos alunos que vêm das favelas também. E fazer essa interação é sensacional. E eles se dão super bem. E eles funcionam. Essa mistura social é fantástica. E a gente aprende muito com isso. Os alunos e os professores me ensinam muito. Isso que abre a hipocrisia. Agora, falar sobre a política em função disso, que para mim, eu não sei se tem defensores do voto obrigatório, eu sou completamente contra, eu não acredito em democracia com voto obrigatório, acho que a resposta está sempre nas urnas com voto não obrigatório, o país já aprendeu a votar, a gente tem que ser obrigatório, não, já temos mais de 30 anos de democracia, a gente já aprendeu a votar, não precisava ter nada obrigatório nesse país, chega, a gente já devia ter aquele comprometimento com a sua verdade, com que você acredita nisso. O voto é importante, é fundamental, mas não é por aí que a gente vai, com voto obrigatório, ainda vai ter muito cabresto, ainda vai ter muita escolha por uma canetinha ou alguma coisa que você recebeu, alguma troca partidária. E vai ter muita hipocrisia em função disso, porque vão usar sempre a nossa bandeira, aquela bandeira dos direitos humanos nos seus programas, e vai ser simplesmente palavras e poucas ações. De fato, quem faz a diferença, sem menor... dilantismo, não estou tentando dizer, nós somos... Não, nós fazemos a diferença, nós somos os advogados, nós somos os professores, os senhores estão atuando na Ordem dos Advogados do Brasil, é um braço forte, sim, da justiça, é o que clama, é o que suportou esse país nos anos de chumbo, durante a ditadura, por mais que digam assim, não houve uma ditadura. Não, houve uma ditadura, sim. Eu tenho meu pai sempre foi um cara... Me faz muita falta. Eu já perdi meu pai, já tem 9 anos, mas ele está muito vivo em mim. E ele sempre me disse assim, minha filha, eu não sou um rebelde, não fiz parte de nenhuma resistência, a não ser resistência moral.
À época, se alguém precisa de ajuda, eu vou ajudar. Eu nunca fui contra o meu país ou não. Agora, se houve uma ditadura, houve. Pessoas foram perseguidas fora do Estado de Lei. A gente viveu um estado de exceção. Voltou a democracia, existe a lei, você cumpre a lei. Isso não quer dizer que eu não vou ajudar uma pessoa que está sendo perseguida em nenhum momento. A gente tem que estender a mão. Você não vai admitir um crime contra a humanidade. É disso que se fala de direitos humanos. E é isso que se fala de coerência, você cobrar coerência com o seu discurso o tempo inteiro. Fazer a diferença numa reunião como essa. E não ter papas na língua, e não usar falsas teorias e medo do discurso, que é uma coisa também que eu acho fascinante no Brasil. A gente está vendo um momento em que as esquerdas e as direitas extremas, uma acusa a outra, mas, gente, a gente tem uma liberdade incrível. A gente pode falar, a gente está se falando. Não sei do que eles reclamam tanto. A gente tem internet, os países não têm internet, não tem comunicação, a gente pode falar de tudo, não há censura nesse país. Isso é incrível. Né? Todos os lugares que eu conheço, e os amigos que eu tenho fazendo pesquisa em direitos humanos, a primeira sinal de que um país vai mal é a censura. E a gente não tem censura nenhuma. Então, a gente está indo bem, a hipocrisia cai aí. Né? E o povo está podendo discutir, se ouvir e aprender. Hoje todo mundo sabe, os 11 ministros do Supremo. As pessoas já sabem disso. É nem pensava, todo mundo sabia, os jogadores do Flamengo, hoje do Palmeiras também. Mas antigamente não sabia. Só sabia os jogadores da seleção. Hoje eles já sabem quem são os ministros do Supremo, já têm os seus preferidos. Já tem torcida organizada. Isso já é uma coisa assim legal. Eu continuo torcendo muito pelo Fux, pelo Barroso. O Fux é uma questão carioca também, né? O ministro Barroso. Mas é muito bom essa troca. Olha, eu já estou querendo intimá-los todos a fazer um novo encontro. Eu gosto muito do presencial. A gente vai fazer um presencial aqui no Rio, quando acabar essa desgraça aqui na universidade em Bruno. Já organiza a gente fazer um bom presencial aqui em Ipanema. E, enquanto não puder, a gente organiza um outro virtual, porque a gente tem muita coisa boa para trocar e para aprender um com o outro. Doutor André, me permite, você sabe que já esteve aqui um carioca conosco, que nos deu a honra, doutor José Roberto Castro. José Roberto Neves, Castro, doutor José Roberto Castro Neves. Me ajuda. Claro, Castro Neves. Zé Roberto. Como os advogados salvaram o mundo, autor. É o Castro Neves. Zé Roberto é maravilhoso, bom, como a gente diz aqui, meu brother, super amigo. Fantástico. Assim, espetacular, esteve conosco aqui presencialmente, isso em 2019, falando do livro, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que a doutora Andréia também vai gostar da nossa calorosa São José do Rio Preto. Já está aí, já fica aí já uma sugestão para o nosso futuro presidente, doutor Henry Atic. Já está acolhida. Olha, eu não quero que ela não venha, mas eu prefiro ainda Ipanema. Não, a gente faz uma troca, entendeu? De prisioneiros. Eu vou, vocês vêm, a gente troca. Não tem importância, então vamos, sem problema. Não, e Zé Roberto ainda é vascaíno. Zé Roberto está acostumado a ser vice. É isso. Inclusive na segunda divisão, que nem isso está conseguindo, né? Exatamente. Então, eu estou aprendendo a ser vice agora. Doutora Andréia, sim. Eu queria fazer um comentário, uma pergunta, talvez, que eu acho que a resposta vai ser óbvia, mas não é sem... Vou direcionar aos que são os professores, principalmente, que estão aqui. Na fala do doutor Azor, ele deixou, acho que a provocação foi muito pertinente, e eu fiquei analisando e me perguntando, né? Aqui tem o doutor Henry, que é professor, que os dos que eu sei, né? O doutor Marcelo é professor de Direito Seguro, mas né? Doutor Azor quando o doutor Azor coloca que não era preciso colocar o pé na areia, né? Vamos dizer assim, para ser a prática, eu faço a seguinte indagação. Certo? Não falta isto acontecer nas universidades, levar para esses universitários que lá estão, porque eu falo por mim, eu sou ainda jovem advogado, só com 11 anos de advocacia, fui para a escola velho, né? Como disse o doutor Marcelo, eu estou o coordenador da comissão,
porque nesta presidência, nessa diretoria, eles propuseram, permitiram que essas coisas acontecessem, mas eu estou lá na periferia dessa cidade de São José do Rio Preto. E, às vezes, eu escuto com tristeza isso que eu vou falar agora, de alguns colegas que falam, mas você, como advogado, não pode morar nesse bairro. Mas por quê? Aí eu pergunto, mas por qual motivo? Quando eu fui para a universidade, para a faculdade, eu estava nesse bairro. Eu saí, eu estudei, consegui chegar na faculdade pelo EJA, estudando lá no EJA, supletivo. Amo direitos humanos, a senhora falou de Dom Luciano Mendes de Almeida, alguém que eu me inspiro demais, né? Até pela minha fé, que é a mesma dele, provavelmente no mesmo lugar, e tenho muita inspiração no que Dom Luciano fez, né? Como tem em Evaristo Arne e Helder Câmara. Continua a indagação, não estaria dentro das universidades talvez a possibilidade de mudar essa realidade para os formados em direito, para sair e ir para aquele lugar que o doutor Azor propõe? Porque acredito que seria como fosse uma catequese do aluno, olha, ao formar-se, você precisa estar nesses lugares. Porque eu nunca ouvi isso dentro da faculdade, nos meus 5 anos, e já estou terminando uma pós-graduação, e não ouvi ainda dos professores da pós-graduação sobre isso. Estaria passando por aí essa necessidade de mudança? Não, perfeitamente. Doutor Francisco, o senhor definiu, é exatamente isso. Esse novo pacto se estabelece por aí, a educação é transformadora, e a educação não só de sociólogos, de pedagogos, e principalmente, nossa, de advogados, de o bacharel em direito, que a gente também tem que juntar muito, aí a ordem tem uma responsabilidade, começou a gente viveu isso no Rio de Janeiro. Tem um certo discurso, que inclusive foi a ordem, o presidente atual da Ordem do Brasil, da OAB do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira, a sua vice discutiu assim, não, as universidades não formam advogados, só bacharel em direito. Eu tive uma briga com ela pública aqui, porque ele disse, não é assim, não. Nós formamos, antes de tudo, um cidadão, e um cidadão participativo. Ele vai ser advogado, ele é um bacharel em direito, e ele vai passar na ordem, porque passar na ordem é uma circunstância, ele já está formado por um ser que vive, que está existindo, que tem trocas, que vai discussões de educação do direito, e também tem discussões sobre a ordem, que por exemplo, na minha época não era obrigatório o exame de ordem. Eu, por acaso, fiz. Eu fiz porque não tinha tempo de fazer estágio, porque eu estava fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Mas a obrigatoriedade, todas aquelas discussões que a gente tem, que aí é para uma outra discussão e um outro encontro nosso, sobre o ensino jurídico e qualidade de ensino e obrigatoriedade. Mas eu concordo. Eu acho que a participação, a cidadania de alguém que tem formação jurídica, ela é vital para quebrar esse discurso, essa mediocridade, e para cobrar essa coerência de ação, de participação. Eu confio muito no taco dos nossos alunos. A gente tem vivido isso na minha escolinha. Lá na minha universidade eu tenho vivido isso. Tenho esse privilégio. Eu e a professora Gisele, a gente acompanha isso. Eu tive uma experiência pessoal. Em 2007, eu enfrentei um linfoma. Tive que fazer uma quimioterapia heavy metal. Foi um negócio complicado, foram 2 anos assim, de tratamento, e com todos os demônios que você enfrenta numa doença muito grave, eu saí de lá convencida, e eu tive que me enfrentar problemas jurídicos também, de planos de saúde e tal. E aí eu fundei, não foi nenhuma ONG, foi um braço dentro do escritório de direito, que assim, olha, o câncer tem cura, a justiça é o melhor remédio. E vários alunos meus e ex-alunos se inscreveram para atuar gratuitamente para vários liminares no Brasil inteiro, para conseguir medicamentos, porque um dos meus medicamentos custava assim, R$6.000 à época por semana, para salvar a vida. E eu sou uma pessoa privilegiada, que tinha um pai que podia ajudar, que vendeu coisas para me ajudar a salvar a minha vida, direito básico, direito à saúde, a tratamento, SUS e todas as questões. E a gente começou uma clínica de direitos humanos dentro da universidade, por uma questão pessoal minha que eu sofri na pele. Então, e aí outros alunos começaram a ajudar outros professores que também estavam enfrentando tratamentos, e aí isso passou adiante. Eu tive uma outra colega e professora que o filho
teve uma leucemia grave, e os alunos fizeram de novo essa clínica, e isso se espalhou pelos 13 campos da universidade. Estou dando um exemplo real de que a gente pode realmente mudar vidas, e é na universidade. Isso não precisa ser de uma universidade privada como a nossa do Rio. Isso deveria ser uma política de educação de todas as universidades, da USP, que é o nosso maior orgulho no Brasil, todas. Isso faria diferença. E tinha que vir de nós advogados. Acho ótima sugestão. Acho que a gente devia levar isso adiante. A OAB Nacional. Vamos falar com o Felipe Santa Cruz. Esse cara também é do bem. Agora, Zé Roberto, ó, você sabe que eu falei com ele hoje, hein? Não vou até ligar. Pois é, você continua sendo lembrado, hein? Coisa. Apesar de vascaíno, ele lançou um livro agora sobre Beatles e o direito. Você sabe que ele adora Shakespeare, né? Então ele fala... A senhora leva um recado para ele que eu, particularmente, já li o livro dele, que adquiri inteiro. Tá. Na verdade, como os advogados salvaram o mundo, eu adoro aquele livro, um dos meus preferidos. Viu, doutor André, só para falar do Zé Roberto, nós estávamos em campanha em 2018, um colega advogado, nós fomos pedindo voto, né? Fomos ao escritório, para quem é de São José do Rio Preto, doutor José Macedo, e aí ele estava fazendo a leitura desse livro e estava encantado. Não, é encantador mesmo. Estava encantado. É um colega que estava agora com 80 e poucos anos. E aí, quem estava me acompanhando, nós conversamos e fomos. Ganhamos a eleição. E esse colega que me acompanhava, que é o doutor Paulo Baria, adquiriu o livro e me presenteou com o livro. E aí depois eu fiz a leitura e depois, então, nós ganhamos a eleição, fizemos o evento e então nós convidamos José Roberto para vir aqui, em razão daquele colega. E este colega que estava fazendo a leitura faleceu agora, faz uns 1 mês ou 2 meses agora, né? Enfim, então, assim, tem toda uma história, porque o livro é fantástico, ele conta a nossa vida profissional, né? É fantástico, dá um ânimo, uma vontade. Da mesma forma que eu estou vendo agora aqui, acabei de receber esse livro, O Jogo Sujo da Corrupção, pela implosão do sistema político empresarial perverso. Não sei se vocês conhecem, Luiz Flávio Gomes. O professor Luiz Flávio Gomes, que também faleceu agora há pouco tempo, tornou-se deputado federal por nós aqui, e esteve aqui nessa sala comigo, e que veio aqui pessoalmente me presentear com este livro. E eu acabei agora olhando, já comecei a olhar os arquivos aqui para ir embora, para deixar a cadeira para o doutor Henri Attic, e este é um livro que eu recebi de presente, né? Então, assim, tudo isso para mostrar o quanto que, às vezes, um ensinamento assim, nos transforma, né? Então, isso é tudo, e eu acho que nós temos que continuar nesta luta sempre. Com certeza, isso nos une e engrandece. Eu fico muito feliz de a gente ter o Zé Roberto ainda, além de tudo que a gente já tem em comum, tem o Zé, a mãe do Zé, a professora Dodges, foi minha professora na graduação, lá na Cândido Mendes. E o pai dele também, ele tem um mal genético, né? Ele tem uma mãe que foi depois juíza e desembargadora, e ela era professora de direito do trabalho, na época da minha graduação. E o pai é advogado também, e ele sempre... E eu conheci o Zé a vida toda. E uma vez eu falei, pô, Zé, você escreve tão bem, ele gostava de escrever, você não vai escrever um livro? Eu sou meio madrinha dele, porque eu me acho um máximo esse negócio. Você não vai escrever, não? Eu falei, eu gosto de escrever sobre Shakespeare. Então eu escrevia muito sobre Shakespeare e o direito, Shakespeare não sei o quê. Aí começou a ter uma shakespeariana, escreve pra caramba, e é um professor também brilhante. E é uma pessoa muito querida, uma pessoa legal, que a gente tem o privilégio de ter também na universidade, na nossa pós-graduação, e está conspirando com a gente, faz parte desses advogados que realmente querem salvar o mundo como nós, esse complexo bom que a gente tem, de querer fazer a diferença e de não ficar só no discurso. Professor André, sempre muito bom ouvi-la, depois de tanto tempo. Tudo isso que foi levantado aqui, a senhora sempre tem uma das falas mais densas que eu conheço, né? Apesar de ser fluido, para quem vai pegando os pontos ali fala, pô, mas tanta coisa junto assim, tão rápido, né? Então, e a gente vai se alongando aqui, poderia ficar aqui bastante tempo. Vou falar do micro primeiro aqui, na nossa subseção. Eu sempre que tenho oportunidade, parabenizo o Dr. Marcelo Henrique. Eu não sou de ficar rasgando seda para ninguém, não, mas sempre parabenizo por essa
a oportunidade que ele deu abrindo 90 comissões ou mais na OAB. O lema é a OAB é nossa. Eu não moro em São José do Rio Preto, né? Moro em uma cidade próxima, em Votuporanga. Então, quando eu voltei de Salamanca pela primeira vez, a gente voltou totalmente empolgado. Cheguei até a OAB de São José do Rio Preto, morava lá à época, e de pronto já abriram oportunidade para palestra, para fazer grupo de estudo, pude apresentar aquele primeiro módulo de Salamanca. Outras pessoas se interessaram para fazer o mestrado, né? Que eu tenho faculdade de Direito com mestrado no interior, então era uma oportunidade das pessoas fazerem mestrado. E depois tive que sair de São José do Rio Preto e ir para essa cidade que eu estou agora, Votuporanga, próxima. Aqui eu tentei passar alguma coisa adiante e nada consegui, né? Então, é isso que o Dr. Marcelo Henrique falou mesmo. Nas subseções do entorno, é esse negócio de só um pode falar, o outro pode falar, qualquer coisa que você tenta fazer não é possível. Então, essa gestão, como a senhora disse, do ethos que ele aprendeu com o pai dele, sim, da simplicidade, de como proceder, de dar abertura a quem precisa de oportunidade. Eu também sou a primeira geração de advogado da minha família, né? Meu pai também morou no sítio, né? Então, é muito importante. E chegar à presidência, realmente, só tenho a parabenizar o doutor Marcelo pela gestão e, com certeza, o doutor Henrique vai seguir na mesma linha. Nessa mesma linha, esses eventos, um dos primeiros pontos que a senhora falou na palestra foi dessa desmistificação dos direitos humanos. Parece que foi combinado, mas eu sempre bato aqui também, que nessa desmistificação dos direitos humanos. Por isso, a gente, nesses últimos 6 meses aí desse ano, a gente inventou aqui um ciclo de palestras, né, que a senhora está encerrando aqui com chave de ouro, de buscar a interlocução dos direitos humanos com outros ramos do direito. Então, a gente passou pelo direito, fui dando para as referências, para os advogados de referência dentro e fora de São José do Rio Preto, a missão de achar a interlocução da área dele com os direitos humanos. Então, a gente passou pelo direito, o Dr. Baria já foi dito aqui, pós-doc também em Coimbra, advogado em São José do Rio Preto há mais de 20 anos, atuante em direito do trabalho, a interlocução direito do trabalho e direitos humanos. Depois, nossa amiga, a doutora Gisele Bonatti, falou do meio ambiente e direitos humanos. Depois, um tribuno nosso aqui, presidente da comissão, coordenador da comissão de direito penal, um amigo meu, falar do Tribunal do Júri e Direitos Humanos. Depois, a gente teve uma palestra que não foi possível acontecer, mas também do professor Alexandre Mendes, da UERJ, que deu aula na Cândido Mendes também, foi meu orientador na UERJ. Ele ia falar sobre literatura, cinema e direitos humanos, mas por alguns problemas de saúde ele não pôde dar essa palestra. Bom, vai ficar para outra oportunidade. E para essa palestra de hoje era para falar livremente, né? Porque quem sou eu para dar alguma pauta para a doutora Andréa, né? E interessante esse ponto que o doutor Azor levantou, como que o interesse da maioria entra em conflito com o interesse individual. Tem um livro recente, muito interessante, do Yasha Mounk, chama O Povo contra a Democracia. Como pode o povo pedir a ditadura? Parece um contrassenso, né? Como é que a pessoa usa da liberdade de expressão para pedir algo contra a liberdade de expressão? É muito estranho. Um outro ponto que a senhora citou, que vai na linha da minha pesquisa, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado aqui. A internacionalização do direito se deu pelos direitos humanos, e ele é um direito essencialmente internacional. Como que a gente pode... Isso já foi levantado há 20 anos atrás, mas aqui no Brasil ainda está engateando. Como a gente pode sancionar os direitos humanos? Parece também um contrassenso. A professora Ana Messuti, lá da Espanha, levantou isso no artigo lá no ano de 2000, 2001. Então, sancionar
é contra os direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, é um instrumento de proteção, direito penal como instrumento de proteção aos direitos humanos. Aqui o professor Paulo Yunes, que é doutor em direito penal, militante na área, que pode interferir se quiser. E nessa linha, o mês passado, 3 semanas atrás, saiu um livro do Zaffaroni, bem nessa linha, que ajudou muito na minha pesquisa aqui. Direito Penal Humano. Era uma coisa que a professora Laura Zúñiga, lá de Salamanca, vem batendo há um tempo, até no artigo que ela escreveu em 2019, dizendo que os direitos humanos devem direcionar a política criminal. Ou seja, o direito ele vai ter que ser internacionalizado de alguma maneira, se os direitos humanos vão pautar a atuação de todos os direitos. Então, nada mais... E a internacionalização só foi possível por conta da tecnologia, que a senhora também já citou aqui, né? Pela comunicação. Está tudo brincado e são muitas questões, né, que aqui em 20 minutos de fala a senhora levantou e nos deixa pensando aí para resolver para o futuro, né? Eu só tenho a agradecer a senhora ter aberto aí um espaço na sua agenda muito corrida, mas agora como vice-reitora, e é um exemplo, né, para todos nós. A professora Andréia fez 3 faculdades concomitantemente, né? Eu não sei como, né? Mas é por isso que é essa vastidão de conhecimento aí que vocês puderam presenciar. Bruno, você sabe que eu sou sua fã e eu só posso agradecer esse momento incrível de encontrar pessoas assim incríveis. Para mim, essa vice-reitoria é uma honra, porque o antigo vice-reitor era o meu pai, que não está, então estou honrando o lugar que foi dele, numa universidade que foi construída pelos meus antepassados. E eu não faço mais que obrigação do que honrar esse legado e trazer essa bandeira, manter essa bandeira de justiça e direitos humanos. Eu gosto muito de te ouvir, que o nosso encontro, que podia ter sido em qualquer lugar do mundo, mas foi em Salamanca, ali bem perto de Dom Francisco de Vitória, de todas as nossas histórias lá da internacionalização dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, e que você me trouxe agora para a OAB de São José do Rio Preto, que é um privilégio conhecer todos os senhores. Eu tenho certeza, senhores e senhoras, tenho certeza que nós vamos nos encontrar de novo, porque nada é por acaso. Eu acredito muito no serendipity desse momento, em que a gente ainda vai conspirar grandes revoluções, as revoluções do bem, para fazer grande diferença para esse país que tanto precisa de nós. Acho que isso é um chamado a essa legião de pessoas do bem que nós somos, esse bem maior, que é o bem que se critica, que sabe das suas limitações, mas que sabe que juntos nós podemos muito, juntos somos mais fortes. É como juntar o Flamengo e o Palmeiras. Dá certo. É isso. Muito obrigada. E esqueci de pontuar a professora Neves também, né? O livro dela, também na mesma linha do professor Zaffaroni, de internacionalização, de direitos humanos como direcionador de política criminal, também de 2021. Então, vê que aí o mundo inteiro seguindo nessa linha, né? Uma ponta a outra do mundo ocidental. Não, o caminho é esse. A gente vai falar a mesma língua. A gente já tinha os mesmos sonhos, agora a gente vai falar a mesma língua. É isso. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se mais alguém quiser fazer alguma colocação, esteja aí à vontade, palavra aberta, fiquem à vontade. Doutor Eudes, se me permite, eu gostaria de conceder a palavra e ouvi-la, que é a doutora Gisele, que já nos presenteou com os seus ensinamentos para nós, e gostaria de ouvi-la. Sai da moita aí, Gisele.
Primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês novamente e escutando uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente como pessoa, que é a professora Andréia Navarro, e que, mais do que merecido, hoje ela é a nossa vice-reitora da Universidade Cândido Mendes. E falando de um tema que ela domina, que é direitos humanos. Então, a gente já tinha falado da parte do meio ambiente com os direitos humanos, mas hoje a gente teve essa parte, essa visão geral e, inclusive, relacionando com a segurança pública, que é o tema do nosso mestrado, que foi a oportunidade onde eu conheci o Bruno também, né? O nosso mestrado na Universidade de Salamanca, ele trata sobre a segurança pública, direito penal e direitos humanos. Inclusive, depois vou divulgar com vocês aqui a nossa turma, que vamos já ter uma turma agora, em janeiro de 2022, e ainda temos algumas vagas. Então, se estiverem ainda animados, com interesse, temos ainda aí oportunidade aí para essa nova turma. Se Deus quiser, né, essa nova cepa não vai prejudicar a nossa ida, né? E é isso. É um privilégio, é uma honra estar aqui novamente e espero encontrá-los presencialmente na nossa casa em Ipanema e também ir visitar vocês aí em São José do Rio Preto. Maravilha, obrigado, doutora Gisele. Prazer em revê-lo novamente. Doutor, posso? Fica à vontade, doutor. Muito breve, mas para agradecer mais uma vez a palestra da doutora Andréia, as palavras agora da doutora Gisele, e como o Bruno fez referência ao instituto que nós presidimos e que cuida de pesquisas no campo acadêmico sobre segurança pública e justiça criminal, me colocar o nosso instituto, o Instituto Brasileiro de Segurança Pública, ibsp.org.br, à disposição dessas maravilhosas pesquisadoras desse maravilhoso estado, que é um estado de espírito, não é um estado da federação, o nosso querido Rio de Janeiro. Tá? Grande abraço, acessem o nosso site, se quiserem tem os nossos contatos aí, tá? Para estabelecer contatos de pesquisa nesse campo de conhecimento. Muito obrigada, com certeza faremos isso. Gi, linha direta. Legal. Essa é uma pessoa que gosta de cooperação. Muito obrigada. Pessoas do bem, né? Pessoas do bem, como disse, né? A professora Andréia era coordenadora de convênios internacionais. Do Caribe a Salamanca, ela tem convênio. A gente fechou um convênio agora com a Universidade da Rússia. Aí. Vamos falar com os russos. Pessoal, eu acho que aí, tranquilo, foi uma palestra espetacular, não tendo aí mais intervenções, mas o nosso vice-presidente, atual presidente a partir de 1º de janeiro, doutor Henri Atico, não se pronunciou. Gostaríamos de ouvir o doutor Henri Atico. Doutor Francisco Eudes, muito obrigado aí pela concessão da palavra, pelas palavras carinhosas. Eu não me pronunciei porque é muito conhecimento e muita envergadura para minha altura, e por isso fiquei aqui quietinho, apesar de ser um grande interessado, posso me colocar assim, nesses temas, por conta aí dos meus estudos em Direito Constitucional. Mas a presença aqui da professora Andréia, professora Gisele, do meu professor, doutor Azor, não é? Além do doutor Bruno, o senhor, o nosso presidente, além do doutor Paulo Yunes também, fiquei quietinho aqui aprendendo e, portanto, agradeço demais aí ao comparecimento da doutora Andréia, da doutora Gisele, na nossa subseção e as lições deixadas aqui. Como o doutor Bruno muito bem colocou, apesar da enorme fluidez, né, e da leveza da forma de colocar a palestra, o conteúdo muito denso e, portanto, ficam aqui as provocações e as reflexões para o nosso pensamento. Obrigado, doutor Henri.
Esse está sendo o nosso último, podemos dizer assim, evento, né? Aí na legislação, né? Pode dizer assim, a presidência do presidente Marcelo Henrique, ao qual publicamente aqui eu quero agradecer pela oportunidade que nos conferiu de estarmos à frente, na frente, não, lado a lado aí, pela Comissão de Direitos Humanos. Talvez não tenhamos respondido à altura do que a nossa subseção esperava, mas nos esforçamos para representar um pouco a nossa ordem dos advogados do Brasil, aqui em São José do Rio Preto. Agradeço imensamente ao doutor Bruno Arena, o nosso vice-coordenador, que organizou, buscou os palestrantes, falou com as doutoras Gisele, Andréia, os demais palestrantes, e aconteceu esse círculo de palestra, foram 6 encontros, né? Mas durante aí a gestão nós tivemos várias atividades. Eu confesso para os senhores que enriqueci muito naquilo que eu pensava, né? Acho que tenho que estudar muito, né? Muito mesmo, para poder ver algo ainda daquilo que eu sonho acontecer. Mas quero agradecer a cada um de vocês, agradecer a cada um que esteve até agora aqui presente, aqui os membros da comissão, que eu vi aqui o doutor Sebastião Kleber, vi mais outros aqui que não consegui mencionar para não esquecer o nome de alguém, mas agradecer a todos, né? E deixar que a doutora Andréia faça as suas considerações finais e, posteriormente, concedo aí a palavra para o presidente e faz o encerramento do nosso encontro, se mais ninguém quiser fazer uso da palavra. Eu gostaria de encerrar esse meu encontro com vocês, expressando mais uma vez o meu convite e o meu até breve, independente desse nosso mundo virtual, ansiosa pelo presencial, em Ipanema ou no estado de espírito que nos une no Rio de Janeiro ou em São Paulo, em São José do Rio Preto, e fechar sempre com essa coisa transversal que eu sou, essa mistura. Eu ia até comentar um sexto, além da todas essas gerações que as pessoas discutem sobre gerações e dimensões de direitos humanos, há um pesquisador que diz que, inclusive, que haveria uma 7ª geração, que seria o direito à impunidade. Só isso dá uma nova palestra para nós, tá? Não vou falar sobre isso fechando agora não, que é uma discussão nova. Eu acho que ninguém deveria ter direito à impunidade. Mas, enfim, eu vou fechar com um pensamento que eu gosto muito, que, na verdade, é um poema do Ledo Ivo, que já nos deixou também, um acadêmico, que ele dizia assim: se não me deixarem passar por ser eu diferente ou imperfeito, inventarei a porta e o caminho e passarei sozinho. Eu fico muito feliz de dizer que eu nunca vou sozinha, porque onde eu vou, eu levo as pessoas incríveis que eu encontro e que eu conheço pelo caminho. Então, se sintam abraçados, acolhidos e convidados a fazerem parte dessa caminhada comigo. Foi um privilégio conhecê-los. Muito obrigada e boa noite. Eu quero também dividir esse encerramento com o nosso atual vice-presidente, doutor Henri Attic. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez quero parabenizar a doutora Andréia Navarro pela excelente exposição, pela grande palestra e pela enorme alma que demonstrou ser. Não a conhecia e para mim foi um prazer e um privilégio poder ouvi-la na noite de hoje. Espero que esses votos de que logo, de que em breve nos encontremos e preferencialmente presencialmente se concretizem muito em breve. Agradeço a todo o trabalho do Dr. Francisco Eudes Alves, Dr. Bruno Arena e de todos os membros e todas os membros da Comissão de Direitos Humanos da nossa subseção, nesse nosso mandato que está se encerrando, contando, e já deixando aqui o meu desejo de poder contar com esses colegas na próxima gestão que se segue. Cumprimento também a todos e todas os presentes, advogados, advogadas, professores, professoras, estudantes de direito, lhes desejando uma excelente noite
e agradecendo mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui, e em especial ladeando, né, meu querido amigo, nosso presidente Marcelo Henrique, com quem aprendi demais nessa gestão, e por isso deixo aqui publicamente também o meu muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado, doutor Henry Atic. Quero também agradecer a todos os advogados e advogadas que estão conosco até esse momento, que nos dá a honra e o prestígio de compartilharmos nesta noite. Quero agradecer a doutora Andréia Navarro, professora. Muitíssimo obrigado assim, por ter nos dado a oportunidade de conhecê-la, porque hoje nós recebemos uma aula de direito, mas eu não tenho dúvida também de simpatia, de empatia, de amizade. Então, se sinta abraçada por todos nós e agradecidos por ter nos dado a oportunidade de alimentarmos de todo o seu conhecimento nesse período tão pequeno, perto do que nós ainda podemos construir pelo o futuro, né? Isso depende só de nós. E eu quero dizer aos amigos aqui, professores, doutor Azor, doutor Paulo Nunes, da felicidade de estar numa comissão, numa reunião de uma comissão de direitos humanos. Porque, pelo nosso artigo 44 da nossa lei 8.906 de 1994, onde trata das finalidades da nossa OAB, está lá os direitos humanos. Portanto, esta comissão ela é vital para todos nós. Não há defesa de prerrogativa se não tivermos primeiro a defesa do direito humano. Então, eu quero dizer do tamanho da importância que tem esta comissão para toda a OAB, para toda a Ordem de Advogados do Brasil. E dizer para vocês, Bruno e todos os membros desta comissão, da minha alegria de ter estado com vocês. E de ter conhecido também, Bruno, porque, doutora Andréia, aqui nós chegamos com a vontade de abrir as portas dessa instituição para que nós pudéssemos nos conhecer por uma única razão, por sermos advogados e advogadas, por sermos contribuintes do caixa dessa instituição para que ela devolvesse em serviços, para que ela pudesse devolver em apoio, em solidariedade, em fraternidade, como a doutora usou em alguns momentos aqui. Então, doutor Bruno, doutores e doutoras, se sintam sempre abraçados por essa instituição, ao menos enquanto esse advogado estiver aqui lutando para que isso aconteça. Eu quero, meu amigo, meu irmão, Francisco Eudes Alves, te agradecer, porque nós tivemos a oportunidade de termos um advogado da periferia à frente de uma comissão tão importante, dentro de uma subseção enorme, e mostrar que nós podemos. E se você deu esse exemplo, eu não tenho dúvida de que outros seguirão. Portanto, pela nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, São José do Rio Preto, pela Comissão de Direitos Humanos, coordenada pelo doutor Francisco Eudes Alves, declaro encerrado este evento. Uma ótima noite e que Deus abençoe cada um, cada uma. Grande abraço.